Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro do nosso papo artístico, literário e científico. E hoje, com um gostinho bem artístico, temos hoje a visita do professor Bruno Guimarães. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos assistindo, para o pessoal do Sertão, do Agreste, da Zona Mata e daqui da região metropolitana do Recife. Estamos aqui com a professora Isabela. Olá, professora Isabela! E é importante lembrar, quando o professor ele deu ênfase aqui justamente ao pessoal do Sertão, do Agreste, da Mata, é porque hoje aqui o tema é bem específico, embora que a capital também comemore, não é isso, professor? Exatamente. Qual o tema, professor? Já demos aqui a deixa, não é isso? O tema é, como há na tela... São João de Caruaru. É isso aí, o São João de Caruaru. Lembrar que não é o São João apenas, é o São João de Caruaru. Claro, como nós falamos, que o São João é a festa, sabe, que une o Nordeste, né? O Nordeste todo. Exatamente. Dizem por aí, professor, dizem por aí que lá na Paraíba, em Campina Grande, tem um São João muito grande, mas não é melhor do que o nosso, viu? Eu já logo lhe adianto que Caruaru é o maior São João do Brasil. Certo. E lembrar também que no Brasil existem, certo, nordestinos em outros estados que também comemoram, certo, a questão do São João, que também há cidades em outros estados que há feriado, mas é o maior feriado do Nordeste. E hoje vamos falar desse São João de Caruaru. Lembrando que há, claro, em Recife e em outras cidades, mas hoje vamos centrar aqui em Caruaru, não é isso? A capital do forró. E é isso aí. Olha aí na tela. Historiadores relatam o início da festa que hoje é considerada a maior e melhor do mundo. Professor, eu ouso dizer uma seguinte questão. A festa de São João, de modo geral, não só o de Caruaru, é como aqui para nós do Nordeste, é como se fosse o segundo Natal, não é isso? Uma confraternização. O segundo carnaval, professor. E Natal é carnaval, é forró, é dançar, é bombinha. A gente vai ver no texto, você vai ver só. Quando eu falo assim a questão do Natal, porque há um momento de confraternização com a família. É verdade. É um meio termo, né? Um meio termo. Olha aí o professor aqui levantando a bandeira de Pernambuco, não é isso? Essa questão do bairrismo. Então vamos lá, olha aí, professor, contigo. O São João é um pedaço de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A festa não é só uma das mais populares, como a marca registrada da cidade, que carrega o legado de ser a capital do forró. Não é Campina Grande, professor, é Caruaru. Uma história tão marcante não poderia passar despercebida. Então, veja, a gente tem que levar em consideração que Caruaru marca registrada. É uma marca registrada, tudo. Então, obviamente que a gente está brincando que é o maior do Brasil, o maior do mundo e tal, mas obviamente nós não temos como confirmar esses números e tal, e nem posso dizer que nossos irmãos paraibanos têm, o nosso São João é melhor do que o deles, né? Obviamente a gente está fazendo isso porque nós somos pernambucanos e nós moramos no melhor estado do país, né? A história de como começou o São João está diretamente ligada à história do surgimento de Caruaru, já que as festas juninas eram celebradas na época em que Caruaru era apenas uma vila. A gente fala um pouquinho sobre esse começo de Caruaru, que começou sendo uma fazendinha, depois virou uma vila, era como se fosse um hub dos viajantes, onde eles paravam, eles comiam, fazendo compras e tal. Então, assim, foi no nosso outro vídeo falando sobre... tanto a feira... A feira de Caruaru, o mercado de Caruaru. O mestre Vitalino também falando. Exatamente, nós tocamos nesse assunto, né? Segundo o historiador Wamiré, as festas juninas eram festas rurais, celebradas ainda na época da vila, e por isso não há registros que especifiquem uma data ou ano que a festa tenha começado. E é importante também lembrar que, como o senhor já falou, aqui em Caruaru, nós já falamos sobre o mestre Vitalino, já falamos sobre Austrégésilo de Ataíde. Foi o escritor e poeta. Certo? E também falamos de outro poeta, falamos também do mestre e da grande feira de Caruaru. Não podemos esquecer disso aí, o Alto do Moura, etc. Olha o que nós temos aí. Olha a foto aí do Alto do Moura. Certo? Nós temos aqui a porta. Para isso, professor, eu peguei um texto, mantém aí a tela, um texto do escritor... Na tela? Né, que fala justamente sobre essa questão, né, de Caruaru. Do São João em Caruaru, professor. E é uma coisa mais linda. Lembrando que esse texto que eu peguei
que eu vou ler aqui para vocês agora rapidamente, é do escritor Nelson Barbalho, caruaruense, falando em 1950 o que era o São João em Caruaru, né? E aí, vou ler os trechinhos aqui. Em todos os lares se iniciavam preparativos para a noite. Lenha na porta da casa para os tradicionais fogueiras, mesas postas com toalhas e utensílios novos em comemoração à data, e porque vinha gente de fora, entre aspas, últimos retoques e vestidos. Afinal, escurecia. Pontos vermelhos surgiam de casa em casa. Eram as fogueiras que se acendiam. Todas as janelas se abriam e ostentavam balõezinhos multicores acesos por dentro com tocos de vela. Jantava-se apressadamente, canjica, pamonha, bolo, café, milho cozido à vontade. A criançada corria para as calçadas, os pequenininhos queimando estrelinhas, soltando as rodinhas presas em varas de madeira mole. Os maiorzinhos soltando diabinhos, caraduras, traques, e os garotos taludos, professor, são os maiorzinhos, tá? Quem morou em Caruaru sabe disso. Divertindo-se a jogar mosquitos nos pés dos transeuntes ou a sustentar pistolões de repetição, cujas bolas de fogo se projetavam a grande distância. Muito marmanjo aproveitava-se e caía no frevo e no forró também, jogando bombas gigantes, arremessando longes fogosos, quebra-canelas, era o reinado da pólvora, o que contagiava qualquer pessoa. Né? Aí vou aqui no finalzinho, e no meio de tudo, os bailes sambas de cocos dançados em chão batido durante a noite, gostosos como os pés de moleques existentes em qualquer casa. Vê que texto lindo, professor. Eu achei interessante esse texto que faz uma descrição, quase que um retrato da festa de Caruaru, e ele vai descrevendo a dança, as pessoas que participam, as comidas, que a gente não pode esquecer que é uma festa da safra, né? Exatamente, porque o São João acontece justamente, a gente precisa falar só sobre São João, professor, depois a gente fala sobre isso. Anote aí para ser nosso papo, a gente vai falar só sobre São João, onde surgiu, quem era o santo João e parará, onde acontece em outros lugares, se acontece na Europa, se acontece aqui no Brasil, no Sul, vamos conversar sobre isso, né? Bote aí na sua agenda, né? Pode passar o slide. Nelson Barbalho. Eu já falei sobre ele, né, que foi o escritor desse livro. O professor Valmiré, que é o historiador, afirma que até os anos de 1950, que foi referente ao texto que eu falei aqui agora, os maiores festejos eram realizados em sítios e fazendas. Então, como o senhor falou, era quase um Natalzinho, porque as pessoas estavam no seio de suas famílias, né? Bem parecida com as festas juninas tradicionais, com quadrilhas, fogueiras, música e comida. Em seguida, na década de 60, as ruas da cidade começam a ser enfeitadas pelos moradores que também investiam em festejos juninos tradicionais. Então, veja, iniciou-se dentro das casas, as pessoas faziam as comidas, né, comiam, bebiam e dançavam, e aí depois foi se expandindo, ganhando as ruas. Então era uma festividade que começou no seio da família. E algo interessante, que é uma festividade que começa e vai ganhando dimensão. Ela não foi projetada assim, ela foi crescendo, ela foi evoluindo. Exatamente. Então veja só, é interessante essa questão. Tem algo que deu certo, não foi a festa de Caruaru. Isso na tela, professor. Isso aí é uma casinha típica, né, que é montada no Alto do Moura, na época da festa de Caruaru, porque a praça fica toda ornamentada e toda matutada, entre aspas, vamos assim dizer, vamos usar esse neologismo, né? Toda matutada. Então eles fazem as casinhas, fazem a igreja, fazem os casamentos matutos e por aí vai, né? Os próprios moradores, né, com relação às ruas, né, que eram as ruas de Caruaru eram fechadas e cada conjunto de vizinhos fazia a sua palhoça, né? Interditavam a rua, coisa que era muito comum e menos burocrática, porque na época ninguém pedia autorização para a prefeitura para fechar, né? E faziam os pequenos arraiais. Os homens construíam as palhoças, as mulheres se reuniam numa determinada casa, ou cada uma fazia parte da comida, né? Juntavam depois, e as crianças ajudavam na decoração dessa palhoça, pendurando as bandeirinhas e tal, aquele negócio todo. Alguns colocavam um som mecânico, né? Um som de radiola e tal, e quem tinha mais condições contratava um trio de forró ou uma banda de pífanos. Pífanos é aquelas flautas que a gente também já falou, relatou no seu livro o professor Valmiré. Lembrando aí o crescimento dessa festa, né? Não Exatamente. Podemos esquecer. A partir disso, começam a ser realizados concursos de ruas mais enfeitadas. Isso acontece ainda hoje, professor. Né?
concursos de quadrilha patrocinados por empresas e rádios locais, com as famosas caravanas de artistas. A ação estimulou o crescimento do São João de rua e algumas ruas começaram a ficar muito famosas pelas festas, como é o caso da Avenida Rio de Janeiro, 3 de Maio, Capitão Zezé, 27 de Janeiro e Avenida São Roque. E lembrar que todos os rapazes, as moças querem ser o noivo da quadrilha e a noiva, não é isso? Ah, eu não queria não ser professor, não queria não. Por quê? Porque eu não queria casar não. Quis casar depois de grande, mas na época eu não queria casar não. O que era um evento espontâneo e tradicional começa a ganhar olhares da prefeitura, que vê na festa um potencial turístico e de crescimento. Então, a partir da década de 80, a prefeitura de Caruaru, obviamente, começa a fazer os primeiros experimentos de centralizar a festa, principalmente por perceber que as pessoas da zona rural voltavam à cidade para celebrar o período. Nessa época, professor, você procura um metro quadrado para ficar em pé e não consegue. De tanta gente que é. Lembra Olinda, mas de um jeito um pouco diferente, né? Então, primeiro, a prefeitura montou o Círculo do Forró ao lado da Casa da Cultura José Condé, lá no Parque 18 de Maio. Ele foi remontado depois no Espaço Cultural Tancredo Neves, que estava na época em construção. Em seguida, São João passa a ser organizado na Estação Ferroviária e na Avenida Rui Barbosa, até a inauguração do pátio, que tá lá, que a gente vai até hoje, né, de eventos eventos Luiz Lua Gonzaga em 1995. Lembrar que Luiz Gonzaga, esse grande nome, que também já foi homenageado aqui, no nosso Papo Artístico Literário. Já tivemos gente famosa aqui. E não, e Pernambuco, né? Pernambuco falando para o mundo, não é isso? Pois é. Temos mais, professor. Pernambuco só tem gente famosa. O professor Robson, o professor Bruno, a professora Isabela, todo mundo aqui é famoso. A construção do Pátio de Eventos Luiz Gonzaga começou a ser construído aproximadamente no ano de 93, sendo inaugurado em 95, conhecido como Pátio do Forró. Junto com a inauguração do local, também foi criada a Vila do Forró, que ficava localizada em um setor do Pátio de Eventos. Tá aí, ó, professor. uma foto lindíssima daquela época, no final da década de 90. Então, veja, final da década de 90 já era um apinhado de gente, professor. Não, e lembrar que isso aí já é um São João moderno. Né? Já é o São João moderno, exatamente. Não é aquele São João que a gente falou das ruazinhas sendo enfeitadas e as pessoas fazendo as comidas e juntando no final da tarde para poder comer. Que ainda existe. Que ainda existe, né? Mas aí tomou outra dimensão. Pouca gente, né? A vila, né? A vila que fica lá perto do pátio, né? Que eles fizeram uma vilazinha, foi projetada pelo arquiteto Gilson Dias. No entanto, em 2011, a vila foi demolida com a justificativa de que daria mais espaço. A vila era justamente a mimetização daquelas casinhas de interior, a igrejinha, a praça, como se fosse um São João tradicional, né? Daria mais espaço para... Eles demoliram para dar mais espaço para abrigar mais pessoas no Pátio do Forró, né? Até agora, professor, até esse momento, o projeto de reconstrução da vila só está no papel. Não foi reconstruída, não, infelizmente. Certo, e lembrar mais uma vez que esse São João vai cada vez mais crescendo, vai evoluindo, e aquilo que era justamente de família, tal, pequeno, micro, tomou essa dimensão. Tanto hoje que a gente debate o São João de Caruaru, uma das grandes festas que marcam o nosso estado, é importante lembrar. Certo? Ele não é só conhecido aqui no Agreste, no Sertão e na Mata, não. É em nossa região, no Brasil inteiro. E aqui na tela, professor, o que é isso? Na tela é outra coisa muito tradicional de Caruaru. Dizem por aí que uma cidade chamada Itu, lá em São Paulo, é a cidade das coisas grandes, né, professor? Não sei dizer. Eu sei que em Caruaru existe uma tradição de fazer as comidas gigantes. Então, é bolo mais de metro, cuscuz gigante, eles fazem pamonha gigante, canjica gigante. Então, são pratos gigantescos onde as pessoas comem, se alimentam para poder aguentar uma maratona de forró. Tá aí um caldeirão de cuscuz. Professor, comer tudo isso aí tem que estar com muita fome, viu? Comer você desse tamanho. Então aqui é outra tradição de Caruaru, né? Fazer os pratos de comidas avantajados. Certo. Tem que ter mais informações.
muitas pessoas que viviam na zona rural. É uma crítica que fala que as pessoas que viviam na zona rural diziam, ah, meu Deus, mas não é do mesmo jeito que era antes. Mas é porque a festa se transformou, cresceu, é conhecida mundialmente, é conhecido nacionalmente e mundialmente, mas vale a pena salientar, pode ser alvo de um outro encontro nosso, a gente falar, o São João tradicional ainda existe? Vamos investigar, professor, vamos investigar. Eu acho que existe. É aquela questão, seguinte, mudou o formato, né? Existem as festas grandes, mas também existem as festas pequenininhas, dentro dos sítios, dentro das pequenas cidades, mas a gente vai fazer uma nova investigação para um novo papo literário. E ainda fala nesse slide aí sobre a comida gigante, né? É a pamonha gigante. A pamonha gigante, a última, ela começou com 50 quilos, mas a última foi feita, tinha 250 quilos. Professor, o senhor conhece uma pamonha? Ela é uma massa de milho embalada numa folha de milho, numa palha do milho. Como é que eu vou embalar? É muita pala de milho para poder embalar 250 quilos, viu, professor? Tá aí a foto. E olha aí, agora é o bolo. Mas aí o bolo de rolo, que também é outra comida super tradicional nossa aqui de Pernambuco, né? Tem alguns estados aí que dizem que fazem bolo de rolo, mas é rocambole o nome. O nosso é bolo de rolo, que é a massa bem fininha. E lembrar que bolo de rolo não é rocambole. Não é diferente. É diferente. Então aqui, então a tradição, outro ponto, a tradição da comida gigante, né? Então, em Caruaru. Só observando aqui essa trajetória que o professor está fazendo, certo? Justamente mostrou o início da festa de Caruaru, como é que se organizou, as famílias, tal. Uma festa que começou sem essa pretensão de ser gigante. O povo foi aceitando, foi aderindo, não é isso? As pessoas da cidade, as pessoas da zona rural, toda essa tradição, a modernização, as comidas gigantes, né? A entrada do poder público para organizar tudo, para financiar, e aí foi uma fórmula que deu muito certo, né? Nas comidas gigantes, eles possuem lá o bolo de milho gigante, o maior... Professor, o senhor já comeu um pé de moleque, hein? Já, mas gigante? Meu Deus do céu, gigante deve... É um perigo. Se pé de moleque pequeno, feito na casa de vovó, era bom, imagina se eu for comer esse pé de moleque gigante. Cair dentro do... Eu vou cair dentro do panelão, né? Aí tem a maior pipoca, o maior salgadinho do mundo, o maior arroz doce, professor, pelo amor de Deus. O maior xerém com galinha e a maior canjica gigante. Meu Deus do céu. Olhe, se você gosta de comer, vá para Caruaru. Vá para Caruaru. Lembrar mais uma vez que é uma festa típica que marca o estado. E a população de Caruaru cresce muito nessa época. Né? Cresce. Nesse momento, né, nós estamos há mais ou menos uma semana. Já está tendo as festividades lá, né? E não tem hotel. Não tem hotel, não tem pousada. Está tudo alugado para o pessoal curtir o São João de Caruaru. Então, veja, uma das críticas que é feito, né, ao novo formato do São João é que durante muitos anos começaram a trazer outros ritmos de outros estados e tudo mais, mas a tendência é que nos últimos anos, artistas, mesmo que eles sejam convidados para poder tocar lá, eles cantam a música nordestina, a música do Agreste e a música do Sertão, daqui do Nordeste, né? Então, durante um tempo, houveram as tentativas de colocar axé, tal, não sei o quê, mas aí a força pernambucana disse, não, o nosso São João é com forró, é com chachado, é com baião, e é isso que nós vamos cantar. Então, veja que esse ano teve Cláudia Leite, e ela veio e cantou forró. Ela veio e cantou forró, e foi um show belíssimo, infelizmente acabou antes da hora, mas foi um show belíssimo. E lembrar, fica na questão do tripé, né? A festa em si, as músicas e a comida. Exatamente. Ainda botaria o quarto, para ficar o quarteto, né? Eu acho que a própria dança, né? Pode esquecer a dança. A dança é típica, né? As quadrilhas, né? As quadrilhas é uma dança. A própria dança estilizada, mas ela utiliza elementos do tradicional, né? Então aí, ó, para o aluno ver, olha aí, uma vista aérea. Foto atual, né, de 2019, antes da pandemia. Então veja que é um mega evento. E veja que aí
é uma vista aérea, e veja a quantidade de pessoas, veja como a festa se modernizou. Também há os saudosistas, como o senhor tocou aqui justamente, que não aceitam muito a modernização, mas tem que caminhar Mas, com o tempo, né? exato, e também tem para todo gosto, professor. Né? Então, desde 2017, a Prefeitura desenvolveu maneiras para descentralizar o São João e levar a festa para todos os distritos da cidade. Porque é aquela tal história, professor, ficou tão grande com tanta gente que a Prefeitura, por uma questão de organização e para que todas as pessoas possam democraticamente participar, ele colocou eventos e palcos, Polos, como né? é feito aqui em Recife no Carnaval. Polos em outras áreas da cidade que arrasta parte desse povo, dessa população, e mais gente tem condições de ir para lá para curtir o São João. Ficou mais democrático, né? E lembrar mais uma vez, certo? Essa questão que essa nossa pesquisa foi pautada justamente para mostrar a questão dessa festa, essa festa que marca bem a questão do interior e de Caruaru, como o professor falou, estamos falando do São João de Caruaru. Essa questão, Caruaru, falar de São João, certo? Nos remete também à questão de Caruaru. Falar de Caruaru, lembramos de São João e do forró, não é isso? Professor, vai deixar algum desafio? Vou. Eu quero que você coloque nos seus comentários aqui como é o São João da sua cidade. Tem festa, não tem festa? É grande, é pequeno? As pessoas ornamentam as casas? Como é que é o São João na sua localidade, na sua cidade ou até no seu bairro? E apresente essa questão ao seu professor. Então, antes de mais nada, também agradecemos aqui a professora Isabela Araújo. Minha amiga, professora Isabela Araújo. E lembrar que nós voltaremos aqui para outros papos, tá certo? Muito obrigado a todos vocês e estudem. Vamos lá!